Ao longo da produção do webdoc Selvagens, que deu origem também ao complemento Vozes, o próprio termo saúde mental, por mais de uma vez, foi citado pelos entrevistados do projeto como saúde integral. Outras palavrinhas da moda também não escaparam aos olhares e ouvidos mais atentos. É o caso de empoderamento. Por que não autonomia? E participação cidadã? Pode ser o mesmo que controle social? A gente vai conhecer quais os termos e bandeiras preferidos e defendidos por Marcela de Andrade, diretora do Centro Dandara de Promotoras Legais, que faz parte de uma rede de proteção à mulher em situação de violência em São José dos Campos. Meu nome é Marcela de Andrade, eu sou amazonense, moro em São José dos Campos há 25 anos, sou Matupinambá, Parintintim, e tive muita sorte de quando cheguei aqui, eu era recentemente mãe, né? Então mãe tem um outro olhar. E na verdade, eu comecei a fazer a minha militância na área da saúde, né? Fazendo parte do CGU do Alto da Ponte, que era a região que eu morava, a região norte. E tive várias sortes de encontrar Gilson de Carvalho, né, um dos criadores do SUS, e me agarrar a ele para entender o que era o controle social, participação cidadã, e porque até ele mesmo não gostava dessa forma de dizer controle social, e eu adoro controle social e ia contra ele. E a participação cidadã, ele achava que era a melhor fala, né? Chama a comunidade para participar. E eu queria assim, não, controle social é bom, porque controla, eu quero saber para onde vai meu dinheiro, né? E eu quero saber, ele tinha uma fala de olhar de olho de dono, e aí eu comecei a desenvolver uma dinâmica de olhar de olho de dona. Tudo que é meu, que é público é meu, eu quero saber onde é que está, o que é isso, como é que funciona. Eu nasci numa ilha e no interior do Amazonas, eu moro em São José dos Campos, a cidade tecnológica, perto de uma grande metrópole, São Paulo, e nossa, acontece tanta coisa ainda aqui, eu ficava meio que angustiada com algumas coisas, né? De você muito jovem, quer salvar o mundo, né? Marcela fez parte da segunda turma do curso de Promotoras Legais, uma ação afirmativa voltada para mulheres. A iniciativa, segundo ela, nasceu no Chile e foi trazida para São Paulo por Amelinha Teles, da União das Mulheres de São Paulo. A advogada Letícia Massula, que fez o curso em São Paulo, trouxe a iniciativa para São José dos Campos em 1998. O Centro Dandara viria na década seguinte, em dezembro de 2002, sendo fundado pela primeira turma do curso realizado na cidade. E o Promotora Legal Popular é uma ação afirmativa para mulheres, né? Para entender que essa coisa do lei, quando é promotora legal popular, não é legal que ela é legalzinha, é legal porque ela entende de lei, entendeu? Para democratizar o direito, para não ter o direito, a lei é uma coisa que só o advogado, o delegado, o juiz entende, entendeu? Então, o promotor legais populares, ele vem para dar autonomia para a mulher em relação aos seus direitos e ser multiplicadora desse direito. Segundo Marcela, mais de 650 promotoras legais já se formaram em São José dos Campos. Há um interesse especial do Centro Dandara em atrair mulheres que são referência em comunidades mais populares, onde a realidade da violência é mais cotidiana e menos notificada. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. No ano de 2017, 5.000 mulheres foram mortas, o maior número em 10 anos. Mais de 80% das mulheres mortas no país são vítimas de um familiar, parceiro ou ex-parceiro, o que traz fortes indícios de feminicídio. Quase 30% foram mortas em casa. Os dados são do Atlas da Violência. O Centro Dandara, ele é um grande fomentador de política pública, porque nós estamos
desde a constituição da própria Lei Maria da Penha, né? Somos divulgadores dos tratados internacionais, como o CIDAW, o CIDOL, como chamam, que é um tratado internacional, do qual o Brasil é signatário, assim como a Convenção Belém do Pará. Entendeu? Se o Brasil tivesse feito a tarefa de casa, ele não precisaria ter criado a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada porque o Brasil foi condenado, a criar um mecanismo de proteção às mulheres. Então nós fazemos parte da criação da Lei Maria da Penha também, né? O Centro Dandara, o movimento de mulheres São José dos Campos, feministas. Nós estamos há quase 20 anos, né, com um projeto em que a gente tem mulheres em todos os espaços. E o Centro Dandara, ele trabalha muito a prevenção. Então, nós temos a Lei Maria da Penha há 13 anos, né, mas muito antes a gente já trabalhava com isso, que o principal papel da Lei Maria da Penha é prevenir. Depois vem prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, né? Então, o principal papel é a prevenção. Nós trabalhamos muito nisso, né? Na prevenção a essa violência, porque lidamos com um fenômeno que é uma epidemia, né? A saúde considera como epidemia, tanto é que tem um documento da saúde chamado Notificação Compulsória, que todos os casos de violência doméstica precisam ser notificados. O documento a que se refere Marcela é a Notificação de Violência Interpessoal ou Autoprovocada, determinada pela Portaria 1271 de 2014 do Ministério da Saúde, que orienta sobre o registro de casos de violência doméstica, sexual, tentativa de suicídio e de outras violências. De acordo com ela, por meio da notificação, se obtêm dados mais precisos sobre as ocorrências, que podem ser utilizados no fomento de políticas públicas. Marcela, queria que você explicasse esse sistema de informação de agravos de notificação, que era isso que você estava comentando, né? Isso é um documento obrigatório para a saúde e para as outras áreas, que atendam mulheres em situação de violência, instituições, psicólogos, assistentes sociais, CREAS, qualquer espaço que atenda mulher em situação de violência, por obrigação tem que preencher essa ficha. Porque essa ficha, é a partir dessa ficha que a gente consegue ter números e dados para a política pública. Porque se você pegar os dados da Secretaria Pública da Segurança Pública é um número, no Ministério Público é outro, na Defensoria é outro, os números eles nunca se conversam, entendeu? E a gente precisa chegar no mais fiel possível, que a gente sabe que tem muitos casos subnotificados, mas a notificação compulsória é o principal documento para a gente, para notificar situações de violência contra as mulheres, crianças, população LGBT. Entendeu? Então é um documento que a gente o tempo todo está panfletando, dizendo é necessário fazer, é necessário fazer. A notificação compulsória em casos de violência é importante porque traz dados pormenorizados dessas ocorrências, inclusive quando elas acontecem, como o dia da semana, o local e até o horário. Como eu falei, existem várias formas de ficha de notificação. Essa é a versão mais nova de 2015. Então ela te dá dados relacionados à raça, cor, etnia, o local que aconteceu a violência, o horário que aconteceu a violência, que é super importante para a gente, porque as promotoras legais populares, o movimento de mulheres tem uma luta muito grande por DDM 24 horas. Entendeu? Então, esse documento ele prova quais são os horários, os principais horários que as mulheres sofrem violência, né? A gente fala assim, não tem hora para acontecer, mas ele acontece muito nos finais de semana, né? Na saúde mental pública em São José dos Campos, por exemplo, não há notificação específica que leve em conta a questão do gênero ou racial para o atendimento.
Segundo o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani Júnior, a notificação é usada para o desenvolvimento de políticas públicas que objetivam a redução da violência como um todo. Mas o secretário chama a atenção para um outro dado alarmante. A gente não separa por questões raciais, nenhuma disso. A notificação é obrigatória no território nacional de qualquer tipo de violência. Dentro dessa notificação, na ficha, tem os vários tipos de notificação. Uma delas são violências institucionais, então provocadas por alguma assistência, alguma coisa assim, é uma das fichas de notificação. Isso é acompanhado pela nossa equipe de vigilância epidemiológica e é notificado junto ao Ministério da Saúde, que acompanha também esse caso. Com isso a gente tem esse mapeamento dos casos de violência e que em São José o que mais nos assusta, sem sombra de dúvida, é a questão da criança. Isso é o que mais nos deixa preocupados e onde a gente tem mais atividades, mais ações voltadas na escola, nas creches, palestras. As nossas pediatras que cuidam disso fazem palestra o ano inteiro em empresas, para a gente tentar reduzir esse índice. A quem essa notificação atende? É só mulheres? Qual o público que é? Ou é no geral? No geral, todas as pessoas. Se você bater em mim aqui, eu posso. Se eu for na UPA, eles vão notificar. É uma coisa que não é criminal, não tem nada a ver com boletim de ocorrência, não tem nada a ver com isso. É uma notificação dos profissionais de saúde. Não é o foco, é a saúde, não é uma questão de violência policial, digamos assim. O foco desse é saúde, é prevenir, é criar políticas para prevenção, redução de violência entre as pessoas. Não tem vínculo com boletim de ocorrência. Certo. Se tiver um boletim de ocorrência, ele acaba entrando como mais uma informação. Uma demanda que a gente tem bastante grande, que é muito preocupante para a gente, e fala do que a gente conversou a respeito de violência, é no CAPS infantil. Metade da população que frequenta o CAPS infantil são vítimas de violência, em 70%, 80% dos casos, dentro da própria residência. Então essas crianças são tratadas de uma maneira diferenciada. Tem uma pediatra que trabalha lá, junto com o psicólogo, psiquiatra, traz a família para acompanhar, que é realmente um trabalho bastante bacana dessa população que nos assusta ver alguns quadros extremamente severos aí que a gente encontra, infelizmente, em São José. Mas aí acaba afetando a saúde. Eles viram pacientes, as crianças são pacientes da saúde mental mesmo? Às vezes não tem nenhuma patologia psiquiátrica, mas a finalidade é evitar que esse trauma chegue à vida adulta, prospere e se transforme em algum problema psiquiátrico. Então todo esse apoio que é dado dentro do CAPS infantil tem essa finalidade. Apesar do foco na questão da violência contra a mulher, que teve contornos dramáticos no primeiro trimestre desse ano e depois no período de quarentena por conta da pandemia de Covid-19, achamos legal colocar essa fala do secretário de Saúde, Danilo Stanzani Júnior, de São José dos Campos, porque mesmo que a temática do projeto Selvagens recaia sobre o público adulto, as crianças muitas vezes sofrem com essas situações de violência, precisam e contam com esse atendimento de prevenção à saúde mental na rede de serviços de São José dos Campos. Esse podcast sobre violência contra a mulher também tem continuação. Aproveite e deixe o seu comentário. E se quiser compartilhar, fique à vontade. A gente agradece.